Então, o atributo, gente, são as características da minha entidade, ok? Então, por exemplo, como eu falei das pessoas, altura, massa, RG, CPF, tudo mais. E temos também, como a gente for pensar nos atributos, a gente tem que pensar em um atributo que seja único para cada entidade que eu for falar. Por exemplo, uma pessoa. Vamos pensar na pessoa aqui, por exemplo. A pessoa pode ter várias pessoas que vão ter características diferentes. A altura é diferente, a massa é diferente, calça números diferentes, mas vai ter um momento que vai ter pessoas que vão ter as mesmas características, por exemplo, que a altura vão ser iguais, que o número que ela calça vão ser iguais, que a cor do olho vai ser igual, que a cor do cabelo vai ser igual, que a altura vai ser igual, que o nome vai ser igual. Porque se você for procurar João da Silva, gente, tem tanto João da Silva no mundo que você não tem ideia. João da Silva, João de Souza, deve ter um monte. José da Silva, tá, gente? Então são nomes comuns. Então nome, tudo isso são coisas que podem ser repetidas. Agora imagina você tem lá um monte de dados de pessoas, uma tabela com mais de, vamos supor, 100 mil pessoas cadastradas, e tem pessoas, e vamos supor que uma pessoa, por incrível que pareça, são idênticas em tudo. No nome, na altura dela, no peso dela, no dia que nasceu, tudo igual. Pode acontecer. Só que nós temos que ter um atributo que não é igual em nenhum momento. Por exemplo, no nosso caso, a gente for pensar assim, quando a gente nasce e cria nossos números lá. Certidão de nascimento nunca vai ter um certidão de nascimento com o mesmo número que o outro. Mas a gente tem também o principal, que é o CPF. CPF é o cadastro de pessoa física. Esse é um número em que ninguém tem um número igual ao do outro, no Brasil inteiro. Então, pro Brasil, o CPF é um cadastro de pessoa física. Ou seja, ninguém vai ter um número igual ao número do outra pessoa. Tá? Então, o CPF é sempre distinto. Você fala, o RG também é. Não, o RG não é. O RG é se for junto com o Estado. Agora, se for de estados diferentes, pode ter números iguais. Porque o RG é por estado e não por nível Brasil. Então, a RG pode ter números iguais. Então, quando a gente fala que tem que ter um atributo que não tem repetição, é nesse caso. Por exemplo, um CPF. Para que seria o CPF? Serviria que o CPF eu consigo identificar quem é quem. Por exemplo, qual o João da Silva que eu estou falando? É o CPF tal ou CPF tal? Porque as outras características eram tudo igual, no exemplo que a gente comentou antes. Então, a gente tem que evitar essas igualdades aí, tá? Então, quando eu falo todas as entidades aí, quando for criado, vocês vão ter que tentar criar, imaginar qual vai ser o atributo dela que vai ser único. E esse atributo único e obrigatório, tá, gente? Não vamos chamar ele de único, porque é único. Único porque nenhum outro duplo, né, outro registro daquela entidade, o registro que a gente vai ter, ninguém pode ter aquele número, por exemplo, ou valor, aquele valor. Ninguém vai ter aquele valor. Pode ser um número, pode ser um texto, sei lá, ninguém pode ter igual. Então, por exemplo, uma pessoa é o CPF. É um exemplo que a gente pode usar. Outro exemplo que a gente pode usar aí, quem costuma jogar. Quando você vai criar algo, criar uma conta para um jogo, às vezes pedem para você criar um login, né, um nome, personagem, alguma coisa. E às vezes tem que ser um nome que ainda não existe, certo? Por quê? Para ele conseguir identificar qual é o personagem quem. Então, se tivesse dois nomes iguais, lá no banco de dados deles, eles não vão saber quem é quem, né, quando for acessar. Então, quando você vai criar algo, ele vai falar assim, ó, esse nome já existe, tente outro. Mesma coisa o e-mail. Muita gente, quando vai criar um e-mail, eles falam, ó, esse e-mail já existe, tente outro, né? Então, tem coisa que a gente tem que criar que é único, não pode ter repetições. Aí varia de como você quer fazer, que programa você está construindo, o que você quer fazer. Por exemplo, se você falar assim, professor, eu posso usar o e-mail como algo que não se repete? Pode. Só que é aquela questão, o seu programa vai exigir o e-mail da pessoa? Se for exigir o e-mail, ela pode ser a chave primária, tá? Não é um número, é um texto. Ela pode ser a chave primária no caso. Porém, se ele não for obrigatório, ele não pode ser chave primária. Por quê? Porque eu tenho que ter esse valor para identificar quem é quem. Então, é um atributo que tem que ser obrigatório e tem que ser valor único, tá? Não pode ter repetição e não pode ser vazio, né? Tem que existir
esse valor ao preencher os dados lá em registro na entidade, ok? Então, isso seria a minha chave primária. Aí a chave primária pode ser qualquer coisa, né? Por tipo, você vai ter que pensar em alguma coisa. Às vezes a gente cria, né, até códigos aleatórios, tipo, eu não tenho uma chave primária para isso. Então vou criar um código que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu crio o código como eu quiser.